Olá, meu caro vestibulando aqui do canal VestTube, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui do nosso assunto de fisicoquímica, no assunto de cinética química. Falamos praticamente aí os passos iniciais desse assunto, a velocidade das reações, velocidade média instantânea, como aprofundamento. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre os mecanismos das reações. Talvez você já deve ter se perguntado como que as reações ocorrem, né? Será que é realmente apenas produto que é formado simplesmente pela reação dos reagentes, sem nenhum intermediário, sem envolver nenhuma energia, sem ter nenhum tipo de fator que influencia? Será? É isso que nós vamos estudar nesta aula, tá? Então, primeiramente, para uma reação acontecer, a primeira coisa que devemos ter entre os reagentes é a afinidade química. Então, a afinidade química, que eu coloquei aqui logo no começo, é extremamente importante. Não adianta você colocar um material que não reage, porque simplesmente a reação não vai acontecer, né? Então, a afinidade química é essencial. Por exemplo, um ácido com base tem uma afinidade bastante interessante, assim como outros reagentes. Segunda coisa que nós devemos entender nos mecanismos das reações é levar em consideração a teoria das colisões. Pessoal, eu acho que é um pouco evidente que uma reação química, desde Dalton, já ficou um pouco claro que é um rearranjo dos átomos. Se ela é um rearranjo, simplesmente você pega estruturas diferentes, você promove um afastamento, uma aproximação, você pode promover a junção, um rearranjo, então esse rearranjo forma os produtos. Para que isso aconteça, você precisa ter o choque entre os reagentes. Por isso que nós levamos em consideração a teoria das colisões, justamente porque precisa acontecer choques entre reagentes. Então perceba que eu coloquei aqui duas formas de reagentes, A2 e B2, que reagem formando duas moléculas aí do produto AB. Então, o que isso significa, tá? Eu tenho o reagente A2 e B2, certo? Eles precisam se chocar para formar o produto AB, tá? Então, imagine que aqui é A, aqui é B. Eles se juntam e formam AB. Nesse caso, pessoal, precisa acontecer um choque efetivo. O que é um choque efetivo? É um choque que realmente dê condições para essa junção acontecer, porque não adianta você ter um choque, mas com fraca energia, não precisa. Então, o que você precisa ter é um choque efetivo, com energia suficiente para fazer com que forme os produtos. Então, esse choque é essencial para a reação acontecer. Tenho dois reagentes, eles precisam se chocar e formar o produto, beleza? Agora, não pode ser um choque de qualquer jeito, de qualquer forma, com qualquer orientação e ângulo. Não pode. Precisa ter umas variáveis aí de acordo com as condições para que a reação ocorra. Então, você precisa levar em consideração uma orientação favorável para que a colisão aconteça. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o reagente A2 e B2. Cada representação em azul aqui são duas bolinhas, tá? Que representa aí o A2 e o B2, tá? Então, olha aqui esse caso, né? Você tem aqui o reagente A2 e o B2. Como é que você sabe? Esse reagente está vindo para cá, né? Está vindo para a minha esquerda, né? E para a sua direita. Então, olha aqui. Esse reagente vem para cá, mas olha o reagente B2. Olha o reagente B2. Ele vai nessa orientação e num ângulo que não vai favorecer. O que está acontecendo é o seguinte. O A2 está vindo e o B2 está vindo aqui, ó. Não favorece a orientação e o ângulo entre as moléculas não favorece a reação. Então, nesse caso aqui, ó, nada acontece, não está favorável. Mas olha esse caso aqui, né, em que os dois estão vindo, né, na mesma angulação, beleza? Então eles estão vindo aqui, só que pessoal, aqui não é suficiente para a reação acontecer. Eu preciso formar esse produto e não esse produto. Então quando eles vêm aqui, o ângulo tá ok, concorda comigo? A angulação está acertada, mas a orientação não. Então aqui nesse caso nada vai acontecer também. Olha esse terceiro caso em que o reagente
A2 e o B2 eles vêm no mesmo ângulo, na mesma inclinação e eles se chocam na mesma orientação. É justamente esse choque que eu preciso. Então, nesse caso, a reação ocorre, porque tanto o ângulo quanto a orientação satisfazem as condições desse choque efetivo. E, é claro, a energia envolvida precisa também satisfazer essa condição. Então, pessoal, agora metaforicamente nós vamos assumir uma linda história de amor, tá? Reação química nada mais, nada menos do que isso. Então, vou procurar fazer essas metáforas para ficar um pouco mais esclarecido para você em termos aí de sentido. Vamos lá. Para a reação acontecer, você precisa ter uma afinidade com o seu parceiro, tá? E, obviamente, o encontro entre vocês precisa ser satisfatório, tanto para um quanto para o outro. A partir do momento que essas condições estão favoráveis, então você já tem a formação aí de um grande amor, que seria aí no caso um complexo ativado, tá? O complexo ativado é aquela fase inicial da relação entre vocês, por exemplo, tá? Então vocês se conhecem, se encontram e a partir desse momento você tem um processo de latência, um processo intermediário que é um pouco instável. Qualquer problema que acontecer já pode ser um motivo para não acontecer nada entre vocês. Então, metaforicamente, o complexo ativado, pessoal, é uma estrutura intermediária. Ela é uma estrutura intermediária. Mas intermediária entre quem? Ué, entre os reagentes e os produtos. Quando eu falei que os reagentes se juntam e formam os produtos, não é simplesmente isso que acontece. Você tem um complexo ativado aí no meio. Então forma, se choca, complexo ativado que ainda não está formando o produto e aí continua a reação e forma aí os produtos, tá? O complexo ativado é altamente energético, é uma estrutura altamente energética. Sendo assim, isso configura para a gente um pouco de instabilidade. Por isso que eu falei, no relacionamento vocês se encontraram, tiveram um choque, a colisão perfeita naquele momento, naquele instante, naquele lugar. E aí tá ali naquele momento intermediário em que vocês estão se analisando, vendo se pode ou não acontecer alguma coisa. Então, na química, os átomos também têm essa historinha de amor, óbvio, né? Muito lindo, inclusive. E eu coloquei aqui dois indivíduos que um chama hidrogênio e o outro chama iodo. São dois indivíduos aí que estão se paquerando, né? E olha que interessante, né? Eles estão ali inertes na atmosfera, beleza? Ou mesmo no sistema aí. E o hidrogênio olha para o iodo e fala, nossa, eu tenho interesse em você. E o iodo também. Por quê? O hidrogênio tende a doar elétrons e o iodo, um cara extremamente eletronegativo, tende a receber esses elétrons. Então eles têm e já satisfazem a primeira condição, que é gostar um do outro. Nessas condições, você já parte para uma representação que eu coloquei assim, ó. H2, gás hidrogênio, é H ligado com H. E I2, o gás iodo, é iodo ligado com outro iodo. Então eu apenas representei o choque perfeito entre esses dois reagentes. E começou essa breve e linda história de amor. Eles se chocaram e aí está ali no período, no complexo ativado, que é a parte intermediária dessa reação. Aqui é onde vai ser 50%, ou vai ou não vai. Nesse caso, o complexo ativado, por ser uma estrutura muito instável e altamente energética, qualquer problema que dá na condição acaba. Mas olha que lindo, eles persistem, eles são fortes nessa questão. Então o que acontece? Você rompeu as ligações iniciais, tá? Você rompe a ligação entre hidrogênio e iodo. Por quê? Porque foi uma junção com uma energia tão alta, pum, que praticamente já formou o produto. Mas não formou ainda, porque está no intermediário. E a partir desse momento que você rompe as ligações antigas, começa a formar nova ligação
entre os átomos. Então é isso mesmo, é esse momento aqui que rompe o que é antigo, deixa o passado para o passado e vamos viver o que é novo. Os átomos são iguais, eles querem deixar o que foi passado e, bom, olha para o futuro. Eles começam a falar, nossa, podemos fazer uma ligação muito estável. E é o que acontece. Eles formam a ligação aqui, pá e pá, e aí forma os produtos, esse lindo produto que é o H ligado com o iodo. Você tinha H com H, agora ficou H com I, os casais foram juntados. Continuando essa nossa matéria, que é a química misturada com amor e tudo mais, a gente já falou das condições, falamos do complexo ativado, uma estrutura intermediária, que é formada ali pela colisão efetiva entre os reagentes, em que velhas ligações são quebradas e formam-se novas ligações. Nesse caso, coloquei uma reação cuidadosamente escolhida, que é a reação entre iodo e hidrogênio, que é uma reação que tem um sistema um pouco mais simples, geralmente, o que é um pouco exceção, a maioria das reações acontece com uma condição um pouco mais complexa, mas nesse caso foi cuidadosamente escolhida justamente aí para você. Agora, eu já falei para você que os reagentes eles realmente precisam colidir perfeitamente, né? E formar o complexo ativado. Mas eu comentei com você que essa colisão precisa de energia. Não adianta simplesmente colidir fraco. Não adianta simplesmente colidir quase lá na energia necessária. Tem que colidir no mínimo com a energia necessária para que aconteça a formação dos produtos. Essa energia necessária para formar o complexo ativado, olha, preste atenção nisso. A energia mínima necessária para formar o complexo ativado, perceba que eu estou falando mínima, é chamada de energia de ativação. É a energia que ativa o complexo ativado. Então, sem essa energia, não tem a formação desse complexo ativado, não acontece nada. Precisa ter uma energia para acontecer isso, tá? Então, é a mínima quantidade de energia que deve ser fornecida aos reagentes para que eles se transformem no complexo ativado. E aí você deve estar se perguntando, como que eu atinjo essa energia? Pessoal, um dos fatores que a gente vai ver no futuro que altera a velocidade da reação é a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação das partículas, você aumenta o choque entre elas, portanto, aumenta a energia que você coloca elas em contato, que elas se chocam. A colisão tem maior energia. Então, uma das formas aí de se atingir essa energia é pelo aumento da temperatura. Mas isso é muito relativo. Existem reações que precisam de um grau de energia extremamente baixo e outras que exigem um grau maior de energia de ativação. Por exemplo, quando você está numa situação do cotidiano em que você tenta colocar o gás do botijão de gás da sua cozinha junto à atmosfera, você vai perceber que não ocorre reação alguma, porque não tem ali energia de ativação suficiente para que isso aconteça. Agora, a partir do momento que você coloca ali uma fagulha, poderia ser o isqueiro, né? Uma faísca elétrica, você consegue fornecer energia. E a partir desse momento você tem energia suficiente para formar o complexo ativado e concluir a reação formando os produtos. Então, pessoal, ainda em complexo ativado, geralmente você precisa saber identificar gráficos. E nesse caso, eu já coloquei aqui um gráfico que você relaciona a entalpia é energia, e CR, caminho da reação. Eu coloquei uma reação em que o gráfico é mais ou menos isso daqui que está acontecendo, em azul. Cara, você precisa, em primeiro momento, entender aonde que estão os reagentes. Os reagentes é o começo de tudo. Então, os reagentes estão aqui, ó. Reagentes. Só que a reação é A2 mais B2. Então aqui ó, é A2 mais B2. Lembra que eu falei para você que o complexo ativado é o ponto que tem a maior energia da reação? Então o ponto em que você tem a maior energia é justamente aqui, ó, complexo ativado. E obviamente os produtos estão no fim da reação, então o caminho da reação está lá no fim. Então aqui nós temos os produtos, que é 2AB, né? Segundo essa reação aqui. Galera,
Primeiramente, a gente precisa entender onde que está a energia de ativação. Eu falei para você que a energia de ativação é a energia necessária, a energia mínima necessária que você precisa fornecer para os reagentes para que eles se transformem no complexo ativado. A energia de ativação, então, ó, ela está justamente aqui. Ó, você prolonga essa reta aqui. Essa aqui, ó, é a energia de ativação, tá bom? Energia de ativação. EA, energia de ativação. É justamente essa seta aqui, ó. Perceba que você precisa aumentar a energia para chegar no complexo ativado. Então essa é a energia necessária que você precisa fornecer aos reagentes para chegar no complexo ativado. Eu ainda não falei de termoquímica, mas já vamos entender aonde que está a variação da entalpia. A variação da entalpia é a final menos a inicial, porque é variação, né? Já falei isso em outras aulas, variação é geralmente o final menos o inicial. O final está aqui, a entalpia final, ó, está justamente nesse ponto aqui, tá? Aqui a entalpia final, HF. E a entalpia inicial está aqui, né? Onde tudo começa, H0 de inicial. Então a variação da entalpia está justamente aqui, ó. Olha então a variação da entalpia aqui, ó, ΔH. Esse é o valor do ΔH. Se aqui for 10 e aqui for 20, então a variação é de menos 10, uma reação exotérmica. Então, esse gráfico aqui, ó, como HF é menor que H0, você tem menos energia aqui e mais energia aqui. Então, nesse processo, perde energia. É um processo exotérmico. Então, pessoal, agora eu coloquei outro tipo de reação que a gente vai analisar aí também. Então, perceba que entalpia e caminho da reação. Reagente sempre no começo do caminho. Então, aqui nós temos os reagentes, tá bom? Que é A2 e B2. Então, eu vou escrever aqui A2 mais B2, tá? Complexo ativado é o ponto mais energético. Então, tá aqui, complexo ativado, ponto mais energético. Só que a energia de ativação é a energia que você precisa fornecer para formar o complexo ativado. Então, você prolonga aqui, ó. A energia de ativação está aqui, ó. Essa aqui, ó, é a energia de ativação que você precisa fornecer. Energia de ativação. E aonde que está a variação da entalpia? Você precisa identificar onde está a entalpia inicial. A inicial está aqui, ó, H0. E a final é lá nos produtos, lá no final do caminho da reação, que é 2AB, que são os produtos, que está aqui. Então, a entalpia final é esse ponto aqui, ó, HF, tá? Entalpia, variação de entalpia é final menos inicial. Então, tá aqui a minha variação de entalpia. Essa que é a minha variação de entalpia, é o ΔH. Perceba que a entalpia final, ela é maior que a inicial. Se ela é maior, nós temos uma reação que absorve calor. Endo. Por quê? Porque se daqui para cá eu ganhei calor, eu absorvi calor. Só pode ser endotérmica. Endodentro, térmica, calor. Portanto, uma reação endotérmica. Então, pessoal, da aula de hoje é só. Nós falamos aí basicamente de todos os mecanismos das reações, afinidade, teoria das colisões, o choque perfeito ou efetivo, né? Falamos também do complexo ativado, da energia de ativação, leitura e análise de gráficos. Então você precisa tentar interpretar isso, entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like. Nós estamos fazendo esse projeto com muito carinho para a sua preparação ser muito específica e detalhada para o seu vestibular. Então, muito obrigado pela audiência, espero ter contribuído com os seus estudos e até a próxima.